Voltei, demorou um pouquinho, apenas 16 dias aí de diferença no desafio, mas o importante é que eu voltei e tem alguns tópicos novos para trazer aqui de atualização. Primeiro ponto é, o último vídeo, ele foi referente ao dia 223 do desafio, ele foi até o dia 21 de junho, de fato, né? Então, desde o dia 22, que foi uma segunda-feira, até hoje, que é o dia 7 de julho, a gente teve um total de 16 dias ali. Até então, eu tava fazendo ali o vídeo de formato diário. Então, eu postava um vídeo de resumo ali do dia do desafio, ia trazendo as evoluções. O vídeo anterior, eu mudei para um formato semanal por conta de algumas questões que aconteceu. Eu deixei de gravar e a minha ideia foi trazer um pouco de unificação ali pro vídeo, trazer um reporte assim semanal. E esse, por alguns motivos, inclusive ali um pouco de preguiça também, eu acabei estendendo por conta de algumas transições que teve ali na minha vida como um todo. Então vamos lá, eu vou trazer aqui um review geral dos últimos 16 dias ali do desafio e falando um pouco como que vai ser os próximos passos. Primeiro ponto importantíssimo é, como eu havia falado nos vídeos anteriores, atualmente eu sou líder de um time dentro de uma empresa e eu faço a gestão ali de um time atendendo alguns clientes, alguns projetos, contratos, projetos de uma forma geral ali, tá? O que mudou? Lá na semana inicial, assim, da semana do dia 20 e 22, eu iniciei meu desligamento de liderança. Basicamente, nessas últimas 2 semanas foi comunicado ali que eu ia deixar de ser líder e que ia ter um processo de transição de desligamento ali, não necessariamente o desligamento da empresa, mas o desligamento ali da liderança. Isso entra ao ponto principal desse vídeo, que é, por quê? Eu acho que um ponto extremamente importante que eu venho falando desde final de 2024 é que o mercado como um todo, ele está tendo uma grande adaptação, tanto na questão de desenvolvimento, como na questão como o mercado em si, os clientes, as empresas, elas estão indo atrás de profissionais para resolverem os problemas, para trazer evolução de uma forma geral. E o que isso impacta? Eu tenho uma visão profissional falando que ela é muito enviesada por uma questão de como que eu sou pessoalmente. Então eu tenho um estilo de liderança que durante muito tempo eu tentei pregar fatores que eu acredito, como por exemplo, desenvolver pessoas, como por exemplo, desenvolver processos, como por exemplo, ali tentar trazer uma humanização para o processo, trazer resultado para o cliente e diversas outras equações que é muito difícil de equilibrar e de equalizar quando a gente fala do ambiente profissional como um todo. O mundo profissional, que é um mundo gerido ali por uma lógica capitalista, é muito difícil você trazer resultado para o cliente, trazer uma evolução para o profissional, trazer ali uma forma de gerar lucro para a empresa, esse equilíbrio, e trazer uma forma que não humilhe as pessoas, ou que não esmague as pessoas, ou que não sobrecarregue as pessoas. Porque é muito fácil, a resposta mais simples é, para eu chegar nesse resultado, eu tenho que diminuir o outro lado. Então, para eu entregar nessa data que o cliente quer e agradar o cliente, trazer um resultado para o cliente, a solução mais fácil é eu falar para a pessoa que ela tem que virar à noite, que ela tem que trabalhar de final de semana. Para eu evoluir a pessoa, a solução mais fácil é eu falar para a empresa que ela tem que destinar parte do recurso que ela paga para essa pessoa para que ela tenha capacidade de ter demandas que possam desenvolver o potencial dela. Então, a lógica como um todo, ela é muito fácil. A partir do momento que eu quero ter uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. E gerar esse equilíbrio como um todo é extremamente difícil. É muito difícil. A gente consegue fazer isso, mas ele é um equilíbrio muito delicado. A partir do momento que eu começo a fazer muito um lado, o outro lado ele vai começando a se desgastar. Então, esse processo é um equilíbrio constante. Eu acredito nesse fluxo, eu acredito nesse processo, ele é só muito desgastante e o problema maior que a gente vive hoje é uma mudança da lógica como um todo de como o mercado ele funciona. O mercado ele vem adaptando por algumas questões. O primeiro é por uma questão de momento que a gente vive um momento de, aqui pelo menos no Brasil, é um ano de eleição. Ano de eleição é um ano que é muito delicado porque você não sabe muito como vai ser o futuro, se vai ser para um lado, se vai ser para o outro, tem uma polarização. A gente tem também um cenário de Copa do Mundo, onde o mercado ele tem uma pegada, o brasileiro tem uma pegada mais de lazer, de férias, então o mercado ele funciona de uma forma um pouquinho diferente também. E a gente tem o principal monstro que vem acompanhando a gente, que é a inteligência artificial, que está mudando totalmente a lógica de como as coisas são feitas, de como as coisas são planejadas e de qual é a expectativa
expectativa de como as coisas deveriam ser feitas, porque a IA, ela trouxe uma forma de as pessoas acharem que as coisas deveriam ser mais simples e mais rápidas, e elas podem ser, não quer dizer que sempre vai ser dessa forma, mas elas podem ser. Então a expectativa é que eu não preciso mais pagar caro, porque o cara consegue fazer mais rápido, a expectativa é que eu não preciso esperar 3 semanas, porque isso daí dá pra fazer em um dia com a IA, e aí vai gerando toda essa expectativa que tá alterando a forma de expectativa de como que deveriam ser feitas as coisas, principalmente dos clientes no mercado como um todo. Isso mexe na lógica de concorrentes, porque tem empresas que estão tentando fazer isso e elas viram concorrentes novos. Tem uma lógica de as pessoas achando que deveriam ganhar mais, as outras pessoas achando que deveriam ganhar menos, e isso vai alterando a lógica como um todo. Isso vem ocorrendo desde 2025, bem forte, e é muito difícil lidar com essas coisas. Mas esse não foi o principal motivo. O principal motivo foi a lógica do mercado como um todo, ela está sendo alterada constantemente. E eu me vi num dilema desde o início desse ano, 2026, aonde qual caminho que eu vou decidir seguir. Se vai ser um caminho aonde eu vou continuar desenvolvendo essa parte de liderança e tudo mais, vai ser um caminho mais que eu vou desenvolver de outra forma, como que vai ser meu caminho de forma pessoal e tentando outras formas. E um dos principais pontos que eu entendi, que eu decidi a minha profissão, ela tá morrendo. Ponto. A minha lógica, a minha forma é que a minha profissão, ela está morrendo. Quanto tempo ela vai demorar para morrer? Não sei, mas ela está morrendo. E não necessariamente desenvolvedor. Eu digo de uma lógica de liderança ali sobre processos e tudo mais. É uma forma que ela está morrendo ou que ela está perdendo a intensidade. Um líder ali de time, de processos, de um líder técnico ou um líder de time de fato, ele está perdendo a intensidade porque com mais ferramentas, com mais processos, essa profissão, ela não necessariamente ela é uma profissão que precisa de muitos requisitos. Você tem a capacidade de pagar menos para uma pessoa com menos conhecimento executar isso, e com o auxílio de IA e entre outros pontos, você não necessariamente precisa ter uma pessoa tão requisitada para isso. O dilema que eu via era esse caminho, ele tá morrendo ou tá diminuindo a intensidade, e é o caminho que eu tava trilhando. Ao mesmo tempo, eu vejo uma grande oportunidade, um vácuo assim, abrindo, aonde quase não tem ninguém percorrer nesse caminho, que é o caminho de resolução de problema. E isso é muito delicado, porque esse caminho não necessariamente a IA ela consegue resolver sozinha, e não necessariamente as pessoas conseguem resolver porque ela tem muitas nuances que depende de conhecimento, de experiência e de outros pré-requisitos para você conseguir de fato resolver, de você conseguir de fato trazer essa expectativa e cumprir. É uma questão de resolução de problema e garantia de resultado ali. E eu vejo-me tendo capacidade para seguir esse caminho. Esse vácuo ali que abriu, que eu já via que tinha essa possibilidade, ele está abrindo mais possibilidades para esse caminho. E é um cenário hoje que não existe um nome para esse cargo, para essa profissão, para a pessoa que resolve essa questão. Basicamente, ele existe e grande parte das empresas, das pessoas, eles precisam dessa resolução de problema, de algo que garanta o resultado final. Eu tenho uma dor e eu preciso que ela seja resolvida. Isso não é necessariamente desenvolvimento, programação. Isso é uma necessidade básica do mundo profissional como um todo. Eu tenho um problema que pode ser, eu tenho um projeto que ele precisa ir para o ar e ser publicado até dia tal. Quem que vai conseguir resolver o problema? Eu tenho um problema aqui que hoje o meu sistema ele funciona dessa forma, mas eu precisava que ele funcionasse dessa forma e que trouxesse esse resultado. É um problema. Quem que vai conseguir resolver? E a forma como esse problema vai ser resolvido, ele pode ser com IA, pode ser com desenvolvimento, pode ser com diversos pontos. O ponto ele precisa ser resolvido garantindo que seja elaborado um plano que garanta o resultado no final nessa data específica. E hoje a gente tem um grande problema quando a gente fala dessa forma, porque o grande mercado como um todo, ele depende muito mais de uma série de processos que as coisas muitas vezes elas não são interligadas. Então eu faço uma parte de um processo que é o que eu não sei qual é o resultado final ou qual é o objetivo final. Eu desenvolvo uma página que ela funciona, mas eu não sei qual era o objetivo dessa página, desse projeto, dessas conjuntos de ações que vêm sendo feitos e realizados ao longo de 6 meses. Eu sou apenas um desenvolvedor, eu sou apenas uma peça que está fazendo uma função específica. E aí, com isso, a maioria das vezes quando você vai entender qual era o motivo, o esperado dessas ações em conjunto, muitas vezes elas se perdem, elas não sabem ou, de fato, não resolveu a dor que era inicial.
Então eu me vi num dilema que era, ou eu continuo indo num caminho que eu acho que tá tendendo à falha, que eu acho que não necessariamente precisa de mim para ser feito esse caminho. Eu acho que outras pessoas conseguiriam fazer esse caminho, trazer um resultado para esse caminho que eu estava seguindo, não necessariamente ter no mesmo conjunto de habilidades, ou talvez até com outras habilidades que talvez eu não tenha. E eu me vi em um outro cenário, onde eu tenho uma maior probabilidade de sucesso, uma capacidade e um potencial evolutivo absurdo, só que ainda é tudo mato. Então você vai ter que elaborar, você vai ter que planejar, você vai ter que comunicar, você vai ter que dar um nome para essa parada, você vai ter que comunicar o que é, você vai ter que vender isso, você vai ter que planejar isso. Então é algo super abstrato, é algo nebuloso, mas ele tem um potencial evolutivo muito grande, onde eu me vejo, porque eu tava do outro lado até então. Eu como líder, cara, eu tava assim, desesperado de uma pessoa, cara, eu só preciso que você pegue isso e consiga trazer aqui, sem gerar problema, trazendo esse resultado. Eu queria um dev, uma pessoa que conseguisse me trazer essa parada. Então, se eu do outro lado, eu tava almejando por isso, eu tava esperando isso, eu tava gritando socorro, preciso disso, imagina o mundo corporativo como um todo. O quanto é necessário isso. Uma pessoa que consiga, de fato, trazer e garantir a resolução do problema e o resultado final que você espera. Não uma pessoa que apenas execute, mas que ela traga resultado. Isso foi, de fato, o que mudou nessas últimas, praticamente 2 semanas e alguns dias, 2 semanas e 2 dias. O que mudou foi, eu tô em desligamento de liderança da empresa que eu tava, eu tô em elaboração de um novo caminho profissional para mim, e eu tô resolvendo outras questões aí pessoais como um todo, de financeiro, de profissional, de físico, entre outros pontos. Ponto. Essa é a primeira questão. O outro ponto, trazendo um resumo assim sobre a semana, o que mudou de fato? Além dessa questão profissional, eu tô organizando algumas questões ali pessoais que eu tenho de financeiro, da questão de saúde, da questão de estudo também, para moldar agora esse novo caminho que vai ser uma nova fase complexa, desafiadora agora que eu vou entrar, e que é necessário rever ali o planejamento das outras áreas que eu estava indo também, principalmente a parte financeira, que vai ser impactada. Eu saio de um cenário que era relativamente estável para um cenário que é bem mais incerto. Eu acredito de uma forma, não apenas de uma forma leiga assim, de eu acredito que vai dar certo. Não, baseado no que eu venho me planejando, no que eu venho entendendo, eu acredito que tem uma probabilidade alta de dar certo, mas eu tô saindo de um cenário que era totalmente certo, onde eu tinha uma remuneração fixa e tudo mais, para um cenário que é incerto e que agora eu vou ter que elaborar e que eu tenho capacidade de ter uma remuneração de acordo com a forma que eu me posicionar, da forma como eu vender, da forma como eu trazer um resultado, enfim. Aí muda totalmente essa lógica, né? Então, basicamente é isso. Eu vou mudar aqui o formato, agora eu vou voltar aqui para um vídeo diário novamente. Eu tô reorganizando isso, eu acho que vai ser até mais interessante, porque eu vou conseguir compartilhar coisas relacionadas a isso, então o desafio ali ele vai ter um reposicionamento ali dos objetivos que eu tinha envolvido dentro dele, mas no fundo eu acho que o que eu tinha planejado lá no desafio logo no início, esse era um cenário que iria ocorrer, não tem como. Essa possível transição, essa possível remanejamento de uma forma geral. O caminho que eu estava seguindo profissionalmente era um caminho que existia um teto. Poderia não chegar assim num tempo específico, mas existia um teto de crescimento e existia um posicionamento da minha parte evolutivo de ir para um cenário diferente, um cenário maior do que o cenário que eu estava indo. Então acho que esse reposicionamento no fundo ele iria ocorrer, independente da questão do mercado como um todo, da questão da IA, entre outros pontos. E vai ser interessante, vai ser desafiador, vai ser complexo, mas vai ser muito interessante. É isso que eu queria trazer aqui de review e voltando. Valeu!